Olá meus amigos, olá minhas amigas, sejam bem-vindos a mais um bloco do nosso curso de Inquérito Policial aqui no YouTube, Professor Evaldo Rodrigues. Então vem chegando, já pega o seu lápis, já pega o seu caderno, se organiza todo aí. Agora, antes de mais nada, deixa eu lhe pedir um favor, aquele favor maroto, aquele favor do Professor Evaldo Rodrigues. Olha, vai lá, já deixa o seu joinha, isso mesmo, deixa o seu like, já deixa agora, não deixa para depois não, deixa agora porque vai que você não gosta, né? Então já deixa agora, já vai lá, deixa seu like, isso vai me ajudar muito a divulgar esse curso. Preciso do seu joinha, preciso do seu like, tranquilo? Simbora! E olha, no bloco de hoje vamos tratar das características do inquérito policial. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, aqui, viu? Só para nós dois aqui, só para nós dois, tá? Até ninguém vendo não. Na minha opinião, as características do inquérito policial é o assunto mais cobrado nesse capítulo. Então, muito cuidado com as características. Tipo, muito, meu povo amado, tá? Muito cuidado mesmo. Então vamos, simbora! Calcem seus protetores bucais e vamos para o nosso segundo round aqui. Simbora, slide na tela. Bora lá? Isso mesmo. E a primeira característica, inquisitivo. Isso mesmo, o inquérito é inquisitivo, pessoal. Já vimos isso aula passada, bloco passado, mas vamos ver de novo. Olha só. Olha o que eu trouxe aqui para vocês. As atividades persecutórias ficam concentradas nas mãos de uma única pessoa. Olha aqui, ó. Primeira característica do procedimento inquisitivo é que tudo está nas mãos do delegado. Eu só tenho o delegado investigando. Não há, em tese, contraditório ou ampla defesa, tá? Aqui a gente não vai falar de ampla defesa, por exemplo. Não existem também partes. Existe apenas o quê? Apenas uma autoridade investigando, tá? Isso permite mais agilidade nas investigações. Olha só, volta aqui para mim. Pessoal, presta bem atenção. O inquérito é inquisitivo. A ação penal é acusatória, tá? Já fica ligado nisso. Questãozinha de prova, inquérito é inquisitivo, ação penal é acusatória. Tranquilo? Agora vamos aprofundar um pouquinho isso. Como assim inquisitivo? Inquisitivo está na ideia de que eu tenho apenas uma pessoa investigando. É o delegado. O delegado investiga com discricionariedade, ele sai investigando. Ele vai poder utilizar a linha de investigação que ele achar necessário e ali não vai ter partes. Eu não tenho acusação, eu não tenho defesa e eu não tenho juiz imparcial. Eu só tenho o delegado investigando. Como? Como ele acha necessário em regra geral. Essa é a ideia. Essa é a ideia do inquisitivo. E como eu não tenho partes, eu não vou ter aqui uma ampla defesa, eu não vou ter aqui um contraditório de maneira absoluta. Essa é a ideia. Então, o inquérito é inquisitivo. Apenas o delegado investigando. Não tem partes, não tem juiz, não tem ampla defesa aqui. Apenas uma autoridade investigando. Deu para entender isso? Tranquilo, até aqui tudo bem. Já a ação penal, ela é acusatória. Porque na ação penal, aí eu tenho acusação, que em regra é o Ministério Público, defesa e um juiz imparcial. Muito cuidado com isso. Essa é a ideia. No sistema acusatório, que é o sistema processual, o processo começa com o recebimento da denúncia pelo juiz, aí eu tenho acusação, defesa e o juiz imparcial, ou seja, eu tenho partes. Aqui eu tenho ampla defesa e contraditório. Então, veja bem, inquisitivo não tem partes, não tem ampla defesa, nem tem juiz imparcial aqui, tá? Já no acusatório, depois do recebimento da denúncia pelo juiz, ou seja, na fase processual, na fase de ação penal, aí eu tenho partes, eu tenho juiz imparcial, eu tenho ampla defesa e contraditório. Tá ok? Tudo bonitinho aqui? Só que agora vamos aprofundar um pouquinho? Vem comigo. Se cair na sua prova, você, sei lá, você está fazendo uma prova para delegado, por exemplo, para a Polícia Civil, ou até mesmo para a Polícia Militar, vai que, né? A ideia é o seguinte, se cai na sua prova, perguntando, por exemplo, o sistema acusatório do Brasil é um sistema acusatório puro? A resposta tem que ser não.
Não é um sistema acusatório puro, é um sistema acusatório impuro. Muito cuidado com isso. O pacote anticrime, por exemplo, ele vem para dar mais pureza no nosso sistema acusatório, mas mesmo assim ainda é impuro. O cabo pode estar se perguntando agora, né? Oxe, professor, eu não entendi, nada. Olha só, num sistema acusatório puro, eu teria acusação, defesa e um juiz imparcial. Essa seria a ideia. O juiz não ia se meter em hipótese alguma na produção de provas. O juiz estava limitado a julgar ali os pedidos das partes. Então eu vou só dar um exemplo. Se o MP não arrolou uma testemunha, o juiz não poderia arrolar essa testemunha. Se o Ministério Público, que é a acusação, que é a parte que está ali interessada em ver o cara condenado, vamos dizer dessa forma, está pedindo a absolvição do réu, não poderia o juiz condenar. Esse é um sistema puro, o juiz está ali vinculado ao pedido das partes. Acontece que o nosso processo não é bem assim. O nosso processo é acusatório? É. E agora está expresso lá no nosso Código de Processo Penal. É acusatório. Só que é um acusatório impuro, porque volta e meia o juiz se mete na produção de provas. O juiz ali em busca da verdade real, ele acaba se metendo um pouco no processo. Por exemplo, as testemunhas de juízo. Então, o Ministério Público não arrolou uma testemunha. A defesa não arrolou uma testemunha. O juiz pode arrolar a testemunha de juiz, ou seja, a testemunha dele. É o juiz, vamos dizer assim, participando da produção de prova de uma certa forma. Então, nesse momento, ele meio que sai um pouco da imparcialidade, pelo menos no sentido de se ater só ao pedido das partes. Ele se mete na produção de prova. Nesse momento, a gente sai de um sistema acusatório puro, né, no caso, para um sistema acusatório impuro. O juiz está se metendo um pouco, tá? Então, vem a possibilidade do juiz, por exemplo, condenar o réu, entendendo dessa forma, mesmo com pedido contrário do Ministério Público, e outras situações que levam a isso. Eu só quero que você entenda, nesse primeiro momento, que o nosso sistema acusatório, a nossa fase processual, é um sistema acusatório, só que impuro, tá? Não é puro, o juiz não está 100% ali imparcial, ele não está 100% ali limitado ao pedido das partes. Deu para entender? Tranquilo? Então, resumindo aqui, o inquérito é inquisitivo. Não tem partes, não tem ampla defesa, nem tem juiz ali imparcial, só tem o delegado investigando, tá? Já a nossa ação penal, que começa com o recebimento da denúncia, ela tem um sistema acusatório. Tem partes, tem ampla defesa, tem contraditório e tem um juiz imparcial. Só que é um sistema acusatório impuro, porque volta e meia o juiz se mete um pouco ali no processo. Deu para entender isso, pessoal? Tranquilo? Beleza? Até aqui tudo bem? Lembrando, qualquer dúvida, vai lá no meu Instagram, Professor Evaldo Rodrigues. O que eu puder fazer para lhe ajudar, considere feito. Beleza? Vamos dar uma olhada? Olha, eu trouxe a jurisprudência aqui pra gente. Ó. O inquérito policial é peça meramente informativa. Tá vendo que bonitinho? Na qual não imperam os princípios do contraditório e da ampla defesa. Motivo pelo qual eventuais vícios ou irregularidades ocorridos no seu curso não têm um condão de macular a ação penal. Por enquanto fica só com essa partezinha grifada aqui. Ó. O inquérito policial é peça meramente informativa, na qual não imperam os princípios do contraditório e da ampla defesa. Vamos falar um pouco sobre isso? Vamos embora. Vem aqui. Olha só, presta atenção. Acabamos de ver em uma jurisprudência do STJ que ele vem dizendo de maneira expressa: olha, no inquérito policial não há ampla defesa, não há contraditório. Aqui eu quero um cuidado com isso, beleza? Principalmente você vai fazer uma prova mais aprofundada, muito cuidado com isso. Em regra geral, eu realmente posso dizer, no inquérito não há ampla defesa. Por quê? Porque, de fato, não há uma ampla defesa no inquérito. Eu não tenho lá uma ampla defesa nesse inquérito, beleza? Eu posso ter defesa? Posso, mas bem restrita, bem limitada. Deu para entender? O mesmo se aplica ao contraditório. Eu não vou ter um contraditório ali de maneira absoluta. Eu vou ter um contraditório muito restrito. Mas eu não posso dizer que não há defesa no inquérito. Aí estaria errado.
Então é correto dizer, não há ampla defesa. Por que não há? Você não tem aí uma ampla defesa, beleza? Você tem uma defesa bem limitada, bem limitada. Então não há ampla defesa, mas existe defesa sim. Muito cuidado com isso, beleza? Tranquilo? Caiu na sua prova, não há ampla defesa nem contraditório, certo? Caiu na sua prova, não existe qualquer espécie de defesa, tá errado. Beleza? E olha, eu trouxe aqui alguns exemplos de defesa no inquérito. Vamos dar uma olhada? Vamos embora, né? Ah não, ainda tem uma jurisprudênciazinha? Então vamos. Vamos ver aqui. Jurisprudência do STF agora. Olha o que nós temos aqui. STF já estabeleceu que não existe uma ampla garantia dos direitos à ampla defesa e o contraditório. Vejamos, olha o que ele decidiu, tá? STF 2017, ministro Fachin. Ele diz o seguinte: em se tratando de um instrumento destinado à formação da opinião delicti, o órgão acusatório, o procedimento administrativo de investigação não demanda de amplitude das garantias constitucionais da ampla defesa e do contraditório, próprias da fase judicial, ou seja, da fase acusatória. É interessantíssimo essa decisão do STF, porque ela é mais completa do que a do STJ. Ela é mais didática, vamos dizer assim, ela é mais técnica, no sentido de dizer, olha, não há uma amplitude, eu não posso dizer que não há defesa, mas de fato não há uma ampla defesa aqui. Há uma defesa sim, só que limitada. Deu para entender, pessoal? Então, essa é a ideia. Muito cuidado, eu quero trabalhar isso com vocês e quero muita atenção nisso, beleza? Vamos a alguns exemplos onde eu posso sim ter defesa no inquérito, mesmo que reduzida, mesmo que restrita, mas eu tenho defesa no inquérito. Vamos dar uma olhada? Vamos dar uma olhada. Olha só. Assim, tenha em mente que, de forma excepcional, é possível afirmar que existe direito de defesa no inquérito, porém bem limitados. Vejamos, primeiro, defesa técnica, o direito à defesa técnica, o direito de ter advogado. O simples fato de o réu poder ter advogado, o réu pode constituir advogado durante o inquérito, tá? E esse advogado, ele vai ter acesso às provas já documentadas. Então você tem ali a possibilidade, sim, já de uma defesa, porque a partir desse momento o advogado pode entrar com pedido de liberdade, pedido de fiança, habeas corpus, inclusive habeas corpus para trancar o inquérito policial, já que a existência do inquérito por si só já é uma ameaça ao direito de ir e vir. Então se liga, o fato de ter o direito à defesa técnica, o direito de constituir advogado na fase do inquérito, já demonstra que ele tem direitos de defesa sim, como por exemplo, liberdade provisória, fiança, habeas corpus, tranquilo? Então é possível ter advogado constituído no inquérito? Sim. E esse advogado tem direito a acessar o inquérito às provas já constituídas, já documentadas. Tranquilo? Beleza. Segundo exemplo, nós temos aqui o direito ao silêncio. Olha aqui, o cara está usando o direito dele, gente. Ele está fazendo uso do direito, por exemplo, o direito ao silêncio. O réu tem o direito de permanecer calado. E isso não pode ser interpretado contra ele. Isso é tanto na fase inquisitivo de inquérito policial, como na acusatória da ação judicial. O réu, ele pode ficar em silêncio, não tem problema nenhum, e isso não pode ser interpretado contra ele. Agora, só aprofundando, tá? O réu não pode ficar em silêncio quando perguntado da qualificação dele, tá? Então é mais ou menos o seguinte, ó. Começou o interrogatório dele, vai perguntar, seu nome, nome do pai, da mãe, endereço, CPF, RG, né, nacionalidade, data de nascimento, tem filhos, tal. Nesse momento, ele não pode ficar em silêncio. De fato, não começou o interrogatório dele, eu tenho apenas a qualificação pessoal dele. Nesse momento, ele é obrigado a responder. Se ele não responde, identificação criminal para ele, tá? Agora, concluiu a qualificação, aí vai ser perguntado, ou pelo delegado, ou pelo juiz, né? Ou na fase de inquérito, ou na fase de ação penal, vai ser perguntado. E antes eu já vou deixar bem claro, olha, você tem o direito de permanecer em silêncio e isso não vai poder ser utilizado contra você, isso não vai acarretar em prejuízo, beleza? E aí vai começar as perguntas e ele pode fazer uso ao direito do
silêncio. Deu para entender isso, pessoal? Isso é um direito garantido ao réu durante o inquérito. Então, dizer que ele não tem direito é complicado, é errado, na verdade. Volta, tem mais, vamos falar aqui. O direito ao exame de corpo de delito, isso mesmo, é direito, não é? Aqui, não é? Salvo o caso de exame de corpo de delito, o juiz ou autoridade policial negará a perícia requeridas pelas partes quando não for necessário o esclarecimento da verdade. Então, olha só, a gente já viu que o inquérito é inquisitivo. O delegado sai investigando como ele achar necessário. Essa é a ideia, é inquisitivo, beleza? Ele pode, inclusive, rejeitar uma perícia, rejeitar uma prova testemunhal, até porque não tem partes aqui, não tem a ampla defesa, nem um contraditório, de maneira absoluta, tranquilo? Agora, o próprio código diz, quando o crime deixar vestígio, o delegado tem que fazer o exame de corpo de delito. É um direito do réu, é um dever do delegado. Tranquilo? Beleza? Por isso que ele diz, salvo o caso de exame de corpo de delito, ele pode negar. Exame de corpo de delito não, deixou vestígio, tem que fazer. E por fim, para a gente falar até de um possível contraditório no inquérito, eu trouxe aqui o artigo 282, parágrafo 3º do Código de Processo Penal. E é redação dada pelo pacote anticrime, viu, pessoal? Olha só, ressalvados os casos de urgência, ou seja, se não for o caso de urgência ou de um perigo de ineficácia da medida, o juiz, ao receber o pedido de medida cautelar, determinará a intimação da parte contrária para se manifestar no prazo de 5 dias. Olha só, então ele vai ser intimado, o réu, para se manifestar no prazo de 5 dias, quando tiver ali um pedido de prisão preventiva contra ele. Essa é a ideia. Olha, isso é pacote anticrime, tem muita coisa para se evoluir nesse sentido, tem muita coisa para, vamos dizer assim, para ser interpretado, doutrina, jurisprudência, mas nesse momento, a gente já pode dizer que existe um contraditório, porque veio um pedido de prisão preventiva contra o réu, e o réu ele tem a possibilidade de em 5 dias ser intimado para dizer por que ele não deve ser preso. Ele só não vai ser intimado nos casos de urgência ou de perigo de ineficácia da medida. Mesmo assim, a gente já tem ali um imbróglio de contraditório, pelo menos ali uma nascente de contraditório. Tranquilo, pessoal? Estão conseguindo entender? Então, olha só, para finalizar, para deixar bem claro, eu posso dizer que não há ampla defesa no inquérito, porque de fato não há uma ampla defesa, nem parte eu tenho. Agora, dizer que eu não tenho defesa está errado. Fica com o entendimento do STF, dizendo que o inquérito não demanda da amplitude das garantias constitucionais da ampla defesa do contraditório. Não tem ela de maneira ampla, mas tem ela sim de maneira restrita. Aqui a ideia é trazer um curso completo para você. Comigo não tem esse negócio de, no YouTube eu vou só dar um curso meia boca. Não, meu amigo, aqui a gente vai entregar tudo. E o bom do YouTube é que eu tenho o tempo livre para fazer isso da forma como eu achar necessário. Então eu posso fazer aqui com calma, tranquilo, sem ter tempo, sem ter uma carga horária. Aqui eu posso tratar como eu quiser. Então é bem bacana. Dá para falar muita coisa e ser bem completinho aqui para vocês. Tranquilo? Mas vamos embora que ainda tem muita coisa para ver. Próxima característica aí, discricionariedade. Olha só essa característica da discricionariedade. O delegado conduz as investigações com discricionariedade. A autoridade policial pode atender ou não, olha, acabamos de ver isso, né, na questão da perícia, atender ou não os requerimentos patrocinados pelo indiciado ou pela própria vítima. Só não pode indeferir a realização do exame de corpo de delito quando a infração deixar vestígios, tá? Muito cuidado com isso. A discricionariedade no inquérito, então, ela não é absoluta, porque tem coisas que ele é obrigado a fazer. Isso está onde, professor? Está no artigo 14. Se liga, olha o que diz aí o artigo 14. O artigo 14 vem disso. O ofendido, ou o seu representante legal, e o indiciado poderão requerer qualquer diligências, que será realizada ou não a juízo da autoridade. Então, esse a juízo já diz que é discricionário.
discricionário. Volta aqui para mim. Muito cuidado com isso, hein, pessoal? Mas muito cuidado mesmo com isso. Porque qual é a ideia aqui? A gente já viu que é próprio da característica de ser o inquérito inquisitivo ter só o delegado investigando. A partir daí, eu tenho a ideia que ele investiga com discricionariedade. Até porque, pensa comigo, é impossível ter a mesma linha de investigação, por exemplo, num homicídio e num crime de falsificação de documento. No homicídio, em regra, a gente vai investigar o quê? Sei lá, prova testemunhal, eu quero uma testemunha de visu, uma testemunha que viu a cena do crime, eu vou pegar câmeras de segurança, essa é a ideia. Quando eu falo numa falsificação de documento, aí eu já quero o documento. Eu vou fazer laudos, grafotécnicos ali, eu vou procurar outros documentos. A ideia é que a linha de investigação é diferente, até em razão da natureza do delito. É como um professor, cada um tem sua metodologia, o delegado é do mesmo jeito. Cada um tem sua forma de trabalhar e ele faz isso com discrição, ele faz isso de maneira discricionária. Essa é a ideia. Agora é óbvio que o próprio código traz algumas determinações ao delegado. Quando ele diz, logo que aconteceu um crime, você tem que se dirigir ao local, isolar a área até a chegada dos peritos, aí ele não tem escolha, né, pessoal? Ele é obrigado a fazer isso. Quando ele diz agora, olha, você pode não atender o que as partes estão pedindo, até porque não tem nem partes no inquérito, né? Já falamos sobre isso. Agora você tem que fazer o exame de corpo de delito quando deixar vestígios. Então essa é a ideia. Ele investiga com discricionariedade. Agora só um detalhe, tá? A discricionariedade aqui é na investigação. Eu não posso dizer que existe discricionariedade do delegado na abertura do inquérito policial nos crimes de ação penal pública incondicionada. Por exemplo, vem uma questão e diz assim, nas ações públicas incondicionadas, o delegado abre o inquérito, instaura o inquérito com discricionariedade, tendo em vista um juízo de oportunidade, de conveniência. Está errado, meu povo. O delegado ele não tem os critérios de conveniência e oportunidade para abrir o inquérito, não. Tipo, imagina o delegado. Chega o escrivão e diz, delegado, tem um monte de gente aí querendo abrir inquérito, olha, tá lotado, muitas pessoas. Aí ele diz, poxa, hoje não dá. Hoje eu tô com dor de cabeça, minha sogra passou o dia inteiro na minha casa, um absurdo, uma agonia. Não, hoje pra mim não tem condição não. Avisa o pessoal que pra semana, tá? Essa semana não é conveniente pra mim, essa semana não é oportuno pra mim. Isso não existe. Não tem como. A discricionariedade não é na abertura do inquérito não, é na condução das investigações. Tranquilo? Se existe indícios de materialidade, só materialidade, não precisa nem de autoria para abrir o inquérito. Só materialidade, indícios suficientes da existência de um crime, devidamente fundamentado em investigações, ele tem a obrigação de abrir. Isso se for uma ação penal pública incondicionada, porque se for condicionada ou privativa, vai precisar da representação do ofendido. Tranquilo? Então a discricionariedade é na condução das investigações, não na abertura. E só um detalhe, tá? Quando eu falo que só precisa da materialidade, tem um exemplozinho bem simples. Imagina que eu estou andando, vem um cara, encosta e me assalta, leva o meu celular. O cara tá de capacete preto, moto preta, não sei quem ele é, mas eu consegui pegar uma filmagem e a partir dessa filmagem eu consegui identificar a placa da moto. Gente, a partir daí o delegado já tem indícios de materialidade, tem a filmagem, tem a minha oitiva, o meu testemunho, tem um porteiro da frente que viu também, tem indícios de materialidade. Agora tem indício de autoria? Nenhum. Ele tem que abrir? Sim, até porque é com as investigações que eu busco a autoria. Então a partir da placa ele conseguiu o endereço que está lá no órgão de trânsito. Chegando na casa ele encontrou a moto. E aí encontrou o réu com o aparelho celular, com a coisa toda, ou seja, eu descobri a autoria. Então eu só preciso da materialidade para o inquérito, não preciso da autoria, num primeiro momento, beleza? Agora, para o MP oferecer a denúncia, precisa de autoria e materialidade. Tranquilo? Mas vamos andar, tem mais característica. Simbora! Esse professor aqui, vamos que vamos. E a próxima é escrito. Essa não tem muito o que falar não, né, pessoal? O inquérito é escrito. Todas as peças do inquérito serão escritas. Olha só, escritas.
ou datilografadas, dá no mesmo, escritas, e, neste caso, rubricadas pela autoridade, o delegado. Os autos produzidos oralmente serão reduzidos a termo, tá? Isso está no artigo 9º, a gente vai ver lá na frente. Todas as peças do inquérito policial serão, num só processados, reduzidas a escrito ou datilografadas e, neste caso, rubricadas pela autoridade. Não tem muito o que falar aqui, né, pessoal? Pelo amor do Jaga dos Thundercats, né? Qual é a ideia do inquérito? É que ele é escrito. Imagina o inquérito de boca. Imagina o delegado relatando o inquérito ao juiz. Opa, juiz, tudo bem? Eu vim aqui relatar o meu inquérito. Olha só, começamos, tá prestando atenção? Começamos assim, assado, por meio de uma portaria instaurada para averiguar o crime e tal. E a partir daí fizemos a seguinte diligência. Pô, não tem, né, velho? Não tem. O inquérito é escrito ou datilografado e todas as peças rubricadas pela autoridade policial. Tranquilo? Beleza? Não tem muito o que falar, não. Vamos dar continuidade? Simbora, vamos dar continuidade. Vem comigo. Próxima característica. Eu tenho que o inquérito é sigiloso. Vamos lá. Ao contrário do que ocorre no processo, porque o processo, em regra, é público, tá? Público. Volta aqui rapidinho. Está lá no artigo 5º, né? Diz o quê? Que os procedimentos processuais, né? Que o processo é público em regra geral. Só não é público, a exceção é quando estiver ali, né, envolvido com intimidade ou interesse social. Então o processo é público, menos intimidade, tipo vara de família, ou interesse social, tipo criança menor de idade, aí é segredo de justiça. Mas em regra ele é público, tranquilo? Já o inquérito não, velho. O inquérito não tem publicidade. O inquérito é o quê? Sigiloso. Quem é que pode consultar o inquérito? O juiz, o Ministério Público e o advogado. Beleza? Aí o cara faz, e o delegado? O inquérito tá com ele, né, mestre? É lógico que o delegado também pode, né? Pelo amor de Jaga. Tranquilo? Olha o que diz o artigo 20. A autoridade assegurará no inquérito o sigilo necessário à elucidação do fato ou exigido pelo interesse da sociedade. Então eu tenho o sigilo necessário à elucidação do fato ou exigido no interesse da sociedade. O artigo 20 então diz o inquérito é sigiloso. Beleza? E o parágrafo único diz: nos atestados de antecedentes que lhe forem solicitados, a autoridade policial não poderá mencionar quaisquer anotações referentes à instauração de inquérito. Por quê? Porque ele é sigiloso contra os requerentes. Só um detalhe aqui. Quando ele fala nos atestados de antecedentes, hoje em dia isso não tem mais lógica na prática, já que, por exemplo, o próprio magistrado pode juntar os antecedentes aos autos, né? Você tem um MP, o Ministério Público, com tecnologia hoje suficiente para ter acesso a esses antecedentes. Então basta um despacho do juiz mandando juntar os antecedentes, que o próprio cartório vai lá, pesquisa no sistema e junta os antecedentes. Essa é a ideia. E nos antecedentes vem tudo. Vem inquérito aberto, vem procedimentos processuais ali em trâmite, os que já foram finalizados, vem a coisa toda. O juiz manda e junta. É uma ordem judicial. O que a gente pode interpretar hoje do parágrafo único, mesmo que ele pareça no primeiro momento sem sentido mais na prática, porque o delegado não vai juntar antecedentes, já que o juiz pode fazer isso, o próprio Ministério Público pode fazer isso, não é esse antecedente que eu estou falando. Aqui está mais na ideia de que antecedentes no sentido de informação. Chega uma pessoa e pergunta se tem algum inquérito aberto sobre fulano de tal. Ele não vai dizer, velho. Ele não vai dizer porque o inquérito é o quê? Sigiloso. Essa é a ideia. É sigiloso. Tranquilo? Deu para entender isso? O inquérito é sigiloso. E para finalizar nosso segundo bloco, mais um pouquinho disso aqui. Vamos lá. Tem uma coisa muito importante aqui, que é a nossa querida súmula vinculante número 14. Súmula vinculante número 14. Ela diz o seguinte: é direito do defensor. Olha que direito, eu gostei do direito. Viu? Olha o direito que o defensor tem, tá? Eu estou falando de direito no inquérito, hein? É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo
aos elementos de prova já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária. Digam respeito ao exercício do direito de defesa. Volta aqui para mim. Meu povo amado, o que é que ele está dizendo? Ele está dizendo que o advogado, presta bem atenção, o advogado ele tem a possibilidade, ele tem o direito de ter um acesso amplo, tá, a tudo que está nos autos do inquérito. O advogado pode chegar lá e dizer assim, olha, estou aqui com a procuração do meu cliente e eu quero ver o inquérito. O delegado vai ter que deixar. Ele vai ter que ter um acesso amplo a todos os elementos de prova produzidos no inquérito. Aí ele pode pedir fiança, liberdade provisória, habeas corpus, o que ele achar necessário, perícia, coisa toda, tá? Ele pode pedir. Se vai ser concedido ou não é outra história. Mas ele pode pedir. Agora eu chamo um detalhe para uma situaçãozinha. Ele tem um acesso amplo dos elementos de prova. Agora que já estão documentados. Aquelas provas que ainda não estão documentadas, eles não vão ter acesso. Como, por exemplo, uma interceptação telefônica em andamento. O delegado não vai deixar ele ter acesso. Ele não pode ter acesso a uma prova ainda em andamento. Ele só pode ter acesso às provas já documentadas. Porque pensa comigo. Imagina a galera tá gravando o réu. Aí o advogado do réu vem e senta do lado do cara gravando e fica dizendo, olha, réu, tu tá sendo gravado, viu? Como é que o réu vai atender o telefone, velho? Porque se eu fosse o réu, eu já atendia assim. Em nome de Jesus, Deus abençoe a todo mundo. E olha, prisão aos homens de má fé, aos bandidos, aos corruptos desse país. Porque ele está sendo gravado. Ele sabe que ele está sendo gravado. Ele não é doido de falar besteira. Então, esse tipo de situação, o advogado não vai ter acesso. Quando concluir as gravações, concluiu a interceptação, foi tudo passado para o papel e juntado no inquérito, aí ele vai ter acesso. Ou seja, ele só vai ter acesso às provas já documentadas. Beleza, meu povo? Tudo tranquilo? Então cuidado, tá? Só para deixar claro, súmula vinculante número 14, beleza? A parte da oficialidade e oficiosidade eu vou deixar para a próxima aula, meu povo amado, beleza? Tranquilo? Mas antes de ir embora, vamos fazer aqui uma recapitulação rapidinha? Rapidinha. Olha só, na aula de hoje, começamos a ver as características do inquérito policial. E a primeira delas é o quê? Inquisitivo. Isso mesmo, só tem um delegado investigando, não tem ampla defesa, não tem contraditório, não tem partes, nem tem o juiz imparcial, só tem o delegado investigando, beleza? Esse processo também, desculpa, esse inquérito também, ele é discricionário. O delegado investiga como ele achar necessário. E ele também é o quê? Escrito. Tudo vai ter que ser escrito ou datilografado e rubricado ali pela autoridade policial. Ele ainda é sigiloso, tá? Só quem vai ter acesso é juiz, MP, delegado e o advogado, as provas já constituídas. Tranquilo, pessoal? Beleza? Então preste atenção, tá? Só para fechar. Imagina alguém ali bem, né, ciumento, como a gente falou no bloco passado, bem ciumento. O inquérito é meio que isso. É só a pessoa investigando, querendo pegar você no pulo do gato, querendo pegar a gaia, que aqui a gente fala que é gaia, querendo pegar a cangaia aqui, beleza? O cara tá investigando ali, a mulher tá investigando ali, ó. Não tem partes, não tem ampla defesa, não tem contraditório, não tem juiz imparcial, só tem uma pessoa querendo pegar o outro no pulo. Essa é a ideia. É inquisitivo, beleza? Também é o quê? É discricionário, vai investigando como quer. Se quiser ir, por exemplo, pelas redes sociais, ver se pega uma conversa, Instagram, WhatsApp, vai. Se quiser ficar esperando na porta do trabalho, se quiser ali tentar outra situação nesse sentido, também vai. A linha de investigação é discricionária. Isso tudo é ideal que seja o quê? Escrito, velho. Porque senão o cabo esquece, fica de boca, né? Fica ali sentado documentado. É bom pegar a prova, fazer tudo escrito. Aí eu fui lá, eu vi, eu peguei o cabo ali naquele jeito, eu peguei a mulher assim, assim, assado. Que aí fica tudo bonitinho. E tem que ser tudo o quê? Sigiloso, né, velho? Como é que você investiga? Você diz assim, ô amor, eu tô lhe investigando, viu? Olha, eu tô achando que você tá fazendo coisa errada, tô lhe investigando. Não vai, né?
Se a pessoa sabe que está sendo investigada, ela destrói prova, ela fica mais cautelosa, ela vai ter mais cuidado, ela deixa de fazer determinadas situações e principalmente ela vai atrapalhar com toda a investigação, acabando com as provas, destruindo, escondendo, né, ameaçando, enfim. Então se sabe que está sendo investigado, pode dar errado, o negócio é fazer tudo o quê? Em segredo, sigiloso. Deu para entender, pessoal? Tudo tranquilo? Olha, esse bloco vai ficando por aqui. Próximo bloco a gente dá continuidade às características. Um beijo, um sorriso e fui!